E você, antes de ir para a igreja, já tinha assim um envolvimento, um amor pela música? Ah, sim, já. Já, Já, antes? já, antes sim. Eu lembro que meu pai, eu cresci ouvindo do meu pai, por exemplo, histórias do meu avô. Não conheci, infelizmente, mas quando eles moravam na Coreia, meu pai me conta que o meu avô, ele gostava muito de cantar, né? Inclusive, ele tinha construído uma espécie de gruta, né? Um estúdio daqueles tempos. Ele Sim. construiu uma gruta, uma casinha assim, onde ele entrava, Tinha uma né? acústica. Tinha uma Tal. acústica, um eco, né? E ele ficava ali horas cantando. É mesmo? Era o que, enfim, era o prazer O hobby dele, dele. né? O prazer dele. E eu creio que meu pai ele adquiriu esse prazer, né? E eu vi meu pai não conseguiu construir uma gruta no Brasil, mas ele conseguiu comprar uma máquina de karaokê, né? Legal, legal. Então, em casa, a gente tinha uma máquina, né? E ele cantava e eu também aprendi a cantar. Eu ligava ali, pegava aqueles, não é LP, mas era um disque, né? Era um disco a laser maior. A gente colocava na máquina e tinha milhares de canções. A gente cantava e eu cresci, né? Gostando de cantar. Participei do coral da igreja, participava de festivais. E aí, uma das razões do porquê eu fui para a Coreia em 93 foi para trilhar o caminho da música. É mesmo? É um caminho artístico. Olha né? só. E aí a gente foi para lá, eu fui para lá. Acabei assinando na época, a Samsung tinha uma gravadora, que era a Orange, né? Music. E a gente assina com eles, né? Grava alguns, né? Eu gravei 2 álbuns. Chegou a gravar 2 álbuns? Gravei 2 álbuns. Gravei Preciso clipe. ir atrás desses Gravei, álbuns. calma. Gravei clipe pela KMTV da Coreia. É mesmo? Dançava, tinha back. Tinha dançarinos. Vamos ter que ir atrás. Tinha back dancers, né? A gente fazia coreografia. Vocês não sabem, mas eu sou... Eu tô brincando. Mas o K-pop, olha, eu já Foi fazia... você que começou. Dizem as boas línguas. Eu tô brincando. Imagina. Mas... E naquela época era interessante, porque na época que eu, né, trilhei ali a música na Coreia, naquela época não tinha isso de um cantor ser segmentado. Esse é o pop, esse é o rock, esse é o dance. Não, você fazia tudo. É mesmo? Então, no nosso álbum tinha música um pouco mais jazzística, a música, assim, de dance, né? Música rock. Né? Foi interessante, um tempo interessante. Né? E foi um tempo... Aprendeu bastante. E foi um tempo pré-YouTube, para a glória do Senhor. Então não tem lá? Não tem. Não adianta buscar. Não encontra. Não encontra. Não acha. De vez em quando, um ou outro, e eu não vou revelar o meu nome artístico, não vou. De vez em quando, um ou outro... Vamos ter que descobrir. De vez em quando, um ou outro Mas encontra você usava outro nome? Usava outro nome. Uhum. Você quer perguntar, né? Não, enfim, não vou perguntar. Não. E aí foi uma época pré, então não se acha, Entendi. né? Então a música, ela sempre foi comigo. Entendi. E quando eu volto então para o Brasil e eu conheço o Senhor, como eu disse, a conversão foi uma conversão, né, real, verdadeira, e porque eu sabia a razão do porquê eu tinha ido para o caminho da música, eu não quis saber de música. Né? Porque era algo, na minha cabeça, era trazer holofote para mim, era autoexaltação, fama, e né, os caminhos do Senhor são, né, a ênfase é outra. Né? Então, eu não quis saber de música. Aí eu precisei passar por um processo de santificação ou das de motivações, né? Eu precisei ressignificar, né, a música, o louvor. Por isso que eu demorei um pouquinho, não foi logo na sequência. E aí, bom, eu vou já juntando com o Livres para Adorar, né, com a história do Livres. Né? Aí, em 2004, já estava ali, bem inserido na igreja local, servindo, na música também. A prima da minha esposa, né, a missionária Susan, ela passa uma temporada no Nepal, que é um país ali colado à Índia. Ela trabalha com um casal de missionários brasileiros, né, envolvidos com a MCI,
né, do Sim. pastor José Rodrigues, né? E ela passa uma temporada lá, vê o trabalho deles e volta e relata para a gente o que ela tinha visto, Tá. né? De um trabalho de resgate de crianças vítimas de um esquema de tráfico, exploração sexual, e aquilo, os relatos, né, mexe muito comigo e nasce naquele depoimento uma necessidade de ter de fazer alguma coisa por elas. E aí, quando a gente vai ver, poxa, quem eu sou, o que eu tenho, o que eu posso fazer, eu lembro desse meu passado de produção, e a ideia que surgiu foi, bom, vamos gravar um álbum para promover e levantar recursos. Tá, entendi. E aí a gente grava um álbum bem assim, bem caseiro mesmo, literalmente feito na casa, né? Na época o Gustavo Soares, né? Ele ajudou a gente, né? E era algo bem assim, bem, né? Bem simples. Gustavo, esposa da Nívia. Isso, esposa da Nívia. E aí, mais um trabalho com uma graça, né? Perceptível. E por conta desse trabalho, né, que nasceu... E o primeiro trabalho chamou Livres para Adorar. Livres para Adorar. Inclusive, é uma sugestão da minha esposa, né, que a gente estava vivendo, na nossa época, um tempo... Eu acho que a gente estava até trabalhando essa temática de ser livre para adorar, então ficou, né, Livres para Adorar. Muito bom. E depois desse álbum acaba atravessando as barreiras, né, locais. E foi algo caseiro e independente. Não, totalmente. Vocês fizeram, Fizemos, vamos levantar recursos, vamos divulgar. Vamos vender, vamos levantar recursos para... Então a ideia era, vamos levantar recursos para ajudar as crianças do Nepal. Exato. E aí houve graça e depois de 1 ano e meio, eu lembro mais ou menos, né, a nossa primeira viagem foi em novembro de 2006. Tá. 1 ano e meio, mais ou menos, depois de ter sido lançado. A gente fez a nossa primeira viagem por conta do álbum, mas a gente entendeu a missão por detrás dessas viagens, porque para onde a gente ia, a gente proclamava o Evangelho, proclamava essa Foi chamada. onde essa primeira viagem? Na minha memória tá assim, tá entre Tocantins ou BH. Tá. E era para uma igreja ou não? Ou foi igreja ou foi um encontro de igrejas. Tá. Isso. E aí você vai pela primeira vez com a banda, tal, e já entendendo essa... Eu acho muito legal quando a banda, a música, ela tem assim mais objetivos, né, junto, né? Sim. Então você tem, claro, nós vamos lá para adorar, sim. levantar o nome do Senhor através da música, Sim, e aí sim. praticamente todas vão fazer isso. Mas aí a gente pode ter um projeto evangelístico ali também. Sim. Mas a gente pode captar recursos e fazer isso aqui também. Então, Sim. Isso é muito legal, né? Quando você consegue ter mais objetivos. Essa palavra que é bem de hoje, né? A palavra influenciador, né? Que vem mostrar de fato um instrumento que nós temos diante de nós e por conta disso uma responsabilidade. Para que eu vou usar isso então? Né? Sendo ministro, embaixador, essa é a nossa primeira identidade. Tá? A gente não é músico, artista primeiro, né? A gente é embaixador, a gente é filho de Deus em primeiro lugar. E essa identidade é sobre toda e qualquer outra identidade. Né? Então, eu sou filho e, sendo filho, se eu sou filho e músico, o que eu posso fazer? Fazer com esse instrumento. Com isso, o Senhor receba glória, honra e louvor. Entendi. E aí, vocês continuam... E aí vai vir o segundo álbum. Isso, aí o segundo álbum... álbum... começa a ganhar uma outra proporção. E o segundo álbum, ele é inspirado num casal de missionários, outro casal de missionários, só que ali de Moçambique. Né? E com eles eu passei uns 100 dias, né, ali aprendendo e vendo. Lá em Moçambique. Né? Isso também lá por volta... Naquele período, 2005... E na época, esse casal cuidava de mais ou menos mais de 4 mil órfãos, né? Porque Moçambique tinha passado por guerra civil, tinham muitos órfãos. E uma das coisas que eles diziam é que
era para eles receber a todos os órfãos que fossem enviados, né? E que sempre haveria o bastante. Né? E eu vi isso ali, era só comprovar de fato que a criança era órfã que eles recebiam. Né? Não fazia conta, não fazia conta e o Senhor, né, supria. E eu lembro que desde a da minha conversão, quando as pessoas me perguntavam, eu tinha uma convicção de que trabalharia com crianças, com órfãos, com crianças desassistidas. Né? Tinha isso no meu coração. Queimava. E isso, fervendo, vou para Moçambique, vejo o trabalho, vejo essas declarações. 100 dias. Né? George Miller também, outra grande influência, foi outro também que tem inúmeros testemunhos, né? O orfanato dele. Volto então para o Brasil e vamos fazer. E a mensagem, né? O segundo projeto, então ele nasce para apoiar, para sustentar, para ver, né? Esse orfanato, né? Esse trabalho com as crianças nascendo, e nasce em 2006, que é o Livre Ser. É um projeto voltado para as crianças em situação de alta vulnerabilidade. E a minha esposa, como a gente estava falando agora no almoço, a área dela é de exatas. Né? A coisa dela é número. Né? Planilha. Gestão, planilha, é com ela. Eu fico no lindo, né? E ela está ali, né, vendo os números. E foi muito legal, porque no primeiro ano, imagina, a gente não tinha recursos, a gente não tinha experiência. O que a gente tinha era a convicção de que havia um Deus que amava aquelas crianças mais do que a gente. E por conta disso, ele haveria de suprir, ele haveria de cuidar. Né? Era assim, a gente passou o primeiro ano assim, todo ele. De 15 em 15 dias, a gente precisava de um milagre. Por quê? Trabalhar com crianças é muito desafiador. Onde era? Era ali na zona norte de São Paulo, a princípio. Okay. Começou ali, na primeira casa. E trabalhar com crianças é muito desafiador, porque precisa de gente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Entendi. Né? 7 dias da semana. Então, você precisa ter não profissionais... Não há momento que possa ficar desassistido. Né? Não tem. E tem que ser gente... de confiança. Técnica. Né? Tem que ser gente, exato, não só de confiança, mas que sabe o que está fazendo. Então a gente tem essa responsabilidade até mesmo diante das autoridades, né? Por lei. Né? Por lei. É um trabalho custoso, totalmente independente, imagina. Né? Então a cada 15 dias a gente precisava de milagres, era o aluguel, era a luz, eram os assistentes sociais, os psicólogos, as cuidadoras, os salários, comida, né? E assim, era... Ai, Ju, terça-feira. Ela com as planilhas. Terça-feira tem que entrar não sei quanto. E eu, lindo. Entrava no domingo, entrava na segunda, sabe? A quinta-feira, quarta entrava, né? E era o ano inteiro assim. E a impressão que a gente tinha é que Deus estava largando a gente. Né? E a impressão que a gente tinha era... Sabe aqueles jogos de basquete? Sim. Quando tá lá, 99 a 99, ou 101 a 99, e para ganhar tem que fazer a cesta de 3, e ele tá lá no ar e cai, né? E o sino lá toca e o time vence. E parece assim que a gente viveu aquele primeiro ano. Mas era uma escola de confiar, né? Exato. Porque se o Deus que manda na quarta, podia ter mandado o mês passado. Sim. Né? Mas é uma escola de confiar. Não, é a escola do maná, né? Sim. Tanto é que se não fosse essa escola, a gente não teria ido para o Piauí em 2013. Né? Porque a gente olhava para trás, o Senhor nos ensinou a confiar. O Senhor... E quantas crianças eram ali, esse primeiro? Em São Paulo... por conta, né, das leis, só podia ter 20 crianças por casa. Às vezes tinha mais, né, por conta das demandas, mas era essa capacidade, né, das crianças dentro desse sistema, dentro desse regime de cuidado. Legal. Né? E foi assim, então. Aí nasce o Livre Ser. Aí nasce o Livre Ser.